Entrevista. Presidente da APA da Pedra Branca fala sobre polêmica envolvendo mineradora e postagens na rede social. Nos últimos anos, a Aliança em Prol da Área de Preservação Ambiental da Pedra Branca vem se destacando pelo trabalho desenvolvido na cidade de Caldas. O objetivo dos promotores deste trabalho é possibilitar que a cidade progrida economicamente, sempre respeitando a natureza. Agora, uma grande polêmica surgiu a partir do encerramento das atividades da mineradora Red Granite. Nas redes sociais, uma pessoa publicou um texto criticando duramente a atuação da aliança neste processo. E para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o Daniel Tigel, presidente da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Daniel, seja bem-vindo, como eu te falei, e vamos falar agora sobre essa situação, deixando aqui um abraço para o Adriano, do Jornal Capela. Ele está aí transmitindo conosco em cadeia para os leitores do Jornal Capela, tá bom? Daniel, em primeiro lugar eu vou ler aqui o texto que foi publicado pela pessoa nas redes sociais, realçando, não é, que ela foi convidada a participar dessa conversa, respondeu que não compareceria. A Rádio Vinícola entende que a presença dela seria de grande importância aqui para o esclarecimento da questão, viu, Daniel? Sim, eu também. Seria um prazer muito grande, porque a gente está num momento que muitas pessoas se agridem tanto, seria um prazer e uma oportunidade muito importante a gente poder se falar pessoalmente, né? Verdade. Bom, eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai conversar sobre ele. Abre aspas e começa assim. Parabéns a vocês, senhores ambientalistas, que com toda a sua garra e senso de justiça conseguiram fechar mais uma mineradora e, com isso, deixar mais 20 famílias desassistidas. Sim, 20 famílias essas que dependiam dessa renda para sobreviver. Agora é que é a hora da gente ver se a teoria barata do mentor de vocês, que me parece que sumiu do mapa, procede. Existem sim outros meios de rentabilidade que não esses, pois agora é a hora que eu digo, desafio vocês a procurarem cada uma dessas famílias, cada cidadão que perdeu seu emprego e ofereçam um meio de renda a eles, com carteira assinada, mantendo o mesmo salário que ganhavam e todos os benefícios que tinham. Desafio ainda a cada um, como os bons ambientalistas que são, a compartilharem em suas redes sociais o envolvimento que vocês têm com o meio ambiente. Vamos plantar árvores, vamos recolher o lixo deixado pelos turistas no tão amado santuário de vocês. Vamos nos responsabilizar pelas áreas de reflorestamento que essa mineradora cuidava e fazer o mesmo que ela fazia. Vamos tirar o dinheirinho do bolso e os finais de semana para trabalharem em prol do meio ambiente que vocês tanto prezam. Só que não, né? Mais uma empresa fechada, mais pais de família desempregados, mais uma batalha vencida. E vocês estão que jeito? Do jeito que sempre foram, cantando vitória porque o santuário de vocês está imaculado e vocês continuam pagando de ambientalistas com carrão, iPhone, Nike Shock, sendo que creio eu que o mais perto que já chegaram de alguma coisa verde foi o feijão plantado com algodão no potinho de Danone na primeira série. Mentindo, manipulando e mantendo discursos demagógicos, tendenciosos e mentirosos, como sempre fizeram, mas fazendo pelo meio ambiente que realmente importa nessa causa? Muito pouco, praticamente nada. Então, vamos começar a parar de gritar, de pregar mentiras a favor do meio ambiente, enquanto que o que se tem são apenas interesses próprios, e tentar realmente fazer pelo menos a metade do que as mineradoras fazem pelo meio ambiente em nossa região. Sim, é obrigação de vocês também, sim. Mesmo porque as mineradoras desmatam? Sim. A agricultura e a agropecuária também. O desenvolvimento e industrialização das cidades também. Até mesmo a casa que cada um de vocês mora. Ali já foi uma floresta um dia. Casa essa que, penso eu, que se tem laje ou concreto, é proveniente de brita, que é matéria resultante da extração de granito, meus caros. Sinto informar, mas vocês
também fazem parte desta cadeia. Então, desmatar, infelizmente, todos nós desmatamos, com desodorante aerosol, nossos carros, nossas geladeiras, nossos plásticos, nossas casas. Não só as mineradoras, os agricultores ou agropecuaristas que desmatam. Nós também, como civis, agredimos o meio ambiente da mesma forma. E aqui fica a minha pergunta. Mas que o pai de família que perdeu seu emprego, pergunto sobre você. O que você tem feito pelo meio ambiente que defende? Pensem nisso, jovens, menos demagogia e mais ação, por favor. Até aqui a pessoa que escreveu o texto, fecha aspas aqui, e lembrando, né, que nós pedimos a ela que visse a possibilidade, de repente, de alguém da empresa participar dessa conversa conosco. Ela se esforçou, tentou encontrar alguém lá, mas não foi possível também a participação de alguém da empresa. Daniel, o que você pode dizer sobre esse assunto? A Red Granite, é assim que fala mesmo, né? Ela operava em Caldas? Sim, nós estamos entendendo, né, que o caso que ela está colocando se refere ao fechamento de uma empresa de mineração que atuava dentro da área de proteção ambiental Santuário Ecológico da Pedra Branca, no município de Caldas. Fechamento esse que ocorre porque ela estava atuando de maneira irregular, sem nenhum tipo de licenciamento ambiental, e ela pediu junto ao órgão licenciador, que não tem nada a ver com a gente, o órgão licenciador que compõe representantes de federações de indústria, sindicatos, técnicos de várias áreas e tudo mais, tomaram a decisão, se não me engano, dia 1º de outubro de 2019, de que a empresa não mais poderia continuar, e arquivaram um processo de licenciamento ambiental em que ela estava tentando voltar a operar. Isso foi agora em 2019 e deve ser por isso que esse fato deve ter ocorrido. Nós não temos informação ainda de que houve essas demissões das quais a pessoa que postou está falando, mas de qualquer maneira o que eu posso falar, Sandro, é que é uma situação muito triste e a gente tem que sempre estar solidário às pessoas que foram, ou se isso é verdade, né, teriam sido demitidos, esses funcionários, porque são pessoas dignas como você, como eu, pessoas que trabalham, que lutam no dia a dia pelo seu ganha-pão. Então é um momento difícil, é um momento de constrangimento para as pessoas que estão vivendo e provavelmente por ela também ser uma funcionária de uma mineradora. Que ela é essa, né? Sim, ela é. Uma outra. Sim, ela atua numa mineradora que atua aqui em Santa Rita. A gente compreende que ela esteja indignada, em uma indignação com muitos elementos importantes que ela coloca na mensagem, que precisam ser discutidos. O problema é o meio, né? Você joga isso na internet com uma série de inverdades e agressividade que ela vem vazia de sentido. E aí foi nesse sentido que eu tomei a iniciativa de conversar com o senhor Sandro, né? Fico muito feliz de ter acolhido, de ver da possibilidade de a gente ter um debate mediado para conversar, porque eu tenho certeza de que eu aprenderei muito com ela, ela vai aprender muito comigo, e o mais importante, os ouvintes, as ouvintes que estão escutando, vão poder compreender melhor a questão. Então, eu me dispus imediatamente a poder conversar. Não acho que Facebook é local de dialogar, é um lugar onde você aponta as suas coisas, suas questões, mas a conversa ela tem que acontecer no olho, porque a hora que a gente sente a pele, a gente vê que todo mundo é pai, mãe de família, pertence à família, tem suas coisas boas, suas coisas ruins, somos todos humanos numa mesma família, somos irmãos. Entendi, Daniel. Agora, pelo que eu pude compreender da postagem dela, houve então o encerramento das atividades dessa mineradora, e pelo que eu entendi, como ela, né, responsabiliza também a APA da Pedra Branca, os membros, vocês de repente no passado apontaram situações que a mineradora não estaria cumprindo de acordo com a lei? Seguramente, né? Nós temos uma atuação bastante forte, né? Principalmente com relação a atividades de alto impacto ambiental dentro da área de proteção ambiental da Pedra Branca. Não apenas mineração, mas também atividades de mineração, porque nós tivemos um processo desde a década de 90 de crescimento de atividades de mineração que geraram impactos irreversíveis ali na região. Foi por isso que foi criada uma lei em 2006 para tentar proteger a área. E essa lei de 2006, construída com a participação de todos os setores da sociedade caldense, ela diz que as atividades de mineração que estejam instaladas e com as devidas licenças de operação, que são concedidas pelo órgão ambiental,
podem funcionar tranquilamente, respeitando o direito à livre iniciativa. Isso é um direito constitucional. Mas, ao mesmo tempo, que não se podem abrir novos buracos ou expandir ou ter atividade de mineração que não tenha licença de operação. Essa foi a lei de 2006. O que aconteceu de 2006 até hoje é que essa lei ela foi afrontada inúmeras vezes pelas mineradoras. Elas têm atuado de maneira sistemática, em muitos casos, indo contra a lei. E aí a questão agora nem é tanto somente ambiental, a questão é legal. Nós não podemos baixar a cabeça quando há irregularidades. E nós apontamos as irregularidades desta empresa desde 2015, que temos apontado, e a empresa sabe que está irregular desde 2011, que eu posso explicar para o senhor, para você, Sandro, e para os ouvintes que estão aqui. Em 2011, essa empresa, ela queria expandir a sua área de mineração. O ente licenciador, através do Copan, que, como eu falei, que representa todos os setores econômicos da nossa sociedade, negou essa ampliação. E qual foi o motivo de ter negado? A área é muito especial. É uma área de zona de recarga de águas para toda a região. Depois que foi negado, a empresa exerceu o seu direito, que é o direito correto que todos têm, de contestar essa decisão. No recurso, ela usou o seguinte argumento, Sandro. Ela disse que se ela não expandisse, olha, eu estou falando de 2011, hein? Se ela não expandisse, ela seria obrigada a fazer uma transição e fechar suas portas. Ela usou esse argumento na época. E o que foi dito? E nem existia aliança em prol da APA da Pedra Branca, viu? O que foi dito na época pelo Copan? A decisão foi recusado o recurso pela importância ambiental da área, ela não poderia expandir. Infelizmente, ela teria que, então, prover aos seus funcionários as condições para fazer a transição. E isso, Sandro, é parte da atividade de mineração. Porque a mineração, diferentemente da agricultura, ela é uma atividade de uma safra só. Tem um momento que ela acaba. E toda empresa de mineração séria sabe que tem um momento de transição. Nós tivemos uma reunião com o Metabase, sindicato dos trabalhadores da mineração, e eles disseram que essa é uma questão que sempre volta. Os trabalhadores sabem que em algum momento haverá uma necessidade de uma transição. É parte dessa atividade econômica. Pois bem, o que acontece? Foi recusada a expansão da empresa, ela não pôde expandir. Ok? Ok. O que a empresa fez? Ela tinha duas opções. Uma, prover para os seus funcionários uma transição, uma indenização para que pudessem começar suas novas atividades, com respeito a eles, ou, a segunda opção, cometer uma irregularidade e deixar os seus funcionários numa situação frágil. Porque quem está frágil nisso não é o dono da empresa. Nós estamos falando de uma empresa que atua em mais de 20 frentes de lavra em 3 continentes do mundo. É uma empresa mundial. É uma das 10 maiores empresas de mineração de granito do mundo. Ela tem toda a capacidade de poder oferecer uma transição para os seus funcionários, ou ela decidiu ir pela irregularidade e colocar os trabalhadores nessa situação. Qual foi a irregularidade? Ela, depois de negado 2 vezes, sem possibilidade mais de recurso, ela expandiu. Desmatou 3.000 hectares de mata atlântica, que não se podia. Nós temos uma lei federal que não permite isso, onde tem zonas únicas, aves únicas, plantas únicas no mundo. Ela expandiu e operou. Nós descobrimos isso já quando a aliança já tinha sido criada, nós descobrimos isso em 2015 e colocamos essa questão para as autoridades. E as autoridades Tudo ficaram isso surpresas. dentro do município de Caldas. Tudo dentro do município de Caldas. As autoridades ficaram surpresas com a situação. E aí veio o momento em que foi negada a licença de operação por conta dessas irregularidades. Então isso foi colocado. Mas, Sandro, como todos sabem, quando alguém comete um crime, tem que sempre ser dada uma segunda chance. Foi dada uma segunda chance para essa empresa. Ela pôde firmar mais tarde um TAC, um termo de ajuste de conduta, por 2 anos. Ou seja... Isso já foi 2017, de repente? Isso, de 2017 até 2019, ela teve uma chance, uma oportunidade de atuar sem licença de operação, o que está sendo questionado pelo Ministério Público, não por nós, o Ministério Público está questionando isso, porque isso talvez afronte a nossa Constituição, mas eu não vou entrar nesse mérito. Foi dado o TAC. O TAC permitia que ela operasse com 2 questões que ela ia ter que resolver. Uma, garantir que ela ia recuar para a área anterior. E 2, ela ia ter que fazer o plano de recuperação de áreas degradadas daquela área que ela tinha ocupado irregularmente.
Ela atuou 2 meses, Sandro, de sol a sol. Atuou de maneira intensa, afetando muito o ambiente e moradores da região. Ok, tudo bem, estava no seu direito. Quando acabou o seu prazo, que era dia 17 de julho de 2019, ou seja, agora, de 2 anos, os moradores nos informaram que ela continuava operando depois do TAC terminado. E ainda não tinha licença de operação, não tinha nada. Ela tinha que parar. Mais uma vez, a empresa tinha as condições de informar os seus funcionários, prepará-los para uma transição para um outro emprego, ou realocá-los em outra frente de lavra da mesma empresa ou de outra empresa de mineração, e a empresa não fez isso. O que ela fez? Continuou operando depois do TAC, explodindo bomba o tempo inteiro, destruindo meio ambiente de zona única no mundo. Ok, o que acontece? A Polícia Militar vai lá, ambiental, não foi por nossa conta, isso foi por conta da própria SUPRAM, que é o órgão ambiental. E o que a polícia identificou lá? Que a empresa, além de estar funcionando depois do fim do TAC, ela também não tinha executado o que estava combinado no TAC, que era fazer o plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, que ela tinha que ter feito nesse ínterim de 2 anos. Então a pergunta é, Sandro, se alguém comete um crime, a culpa é de quem informou o crime ou a culpa é de quem comete o crime? E não são os funcionários. São os responsáveis técnicos e donos da empresa. Os funcionários são o elo mais frágil. Eles têm que receber toda a solidariedade nesse momento difícil e de dor. Espero que tenham recebido algum tipo de indenização, já que o erro, para fechar, foi da empresa, seria o correto, e que essas pessoas, trabalhadoras, honestas, humildes, batalhadoras, possam conquistar o futuro que merecem e possam se alocar em novos empregos, novas atividades. Mas não dá para culpar quem está percebendo uma coisa errada acontecendo. Até porque todos nós desfrutamos do meio ambiente, Sandro. Não são apenas os ambientalistas, são todos. E aí eu vou colocar uma coisinha, Sandro, para terminar. São 20 famílias que agora estão nessa situação, que na minha opinião essa situação foi colocada pelos responsáveis, que podiam ter informado antes, desde 2011, para que as famílias pudessem preparar as condições para um novo setor ou uma nova área. Mas tem gente que não está sendo colocada, que são as 30 famílias que estão abaixo de onde está essa atividade de mineração, 30 famílias que vivem lá há 207 anos, são trabalhadoras, vivem do seu trabalho, que é o trabalho nobre, que gera tanto da nossa cultura sertaneja, que é o trabalho da agricultura familiar. E o que é essencial para a agricultura familiar? Além da terra, a água. Devido a essa atividade de mineração, aquelas famílias estão tendo que se deslocar, às vezes, 3, 4 quilômetros para buscar água, para poder tomar banho, quanto mais para poder irrigar a sua plantação. Isso em plena Pedra Branca? Ali do lado. Que é um lugar que o recurso natural abunda, que tem bastante. Então, ele é abundante. Então, a pergunta é, nós estamos falando aqui, por causa de uma empresa, da forma como ela agiu, nós estamos falando de 50 famílias afetadas, não só 20. Nós precisamos ser solidários às 30 trabalhadoras e trabalhadores rurais que moram lá há 207 anos, com toda a sua força e garra, querendo viver e viver do seu trabalho. E essas pessoas também precisam da nossa solidariedade. Elas estão, Sandro, há mais de 5 anos pedindo que seja feita alguma solução com relação a essa água e não foram escutadas. Realçar mais uma vez, de repente algum diretor da empresa estiver nos ouvindo, nos assistindo, a Rádio Vinícola está com as portas abertas para poder vir aqui argumentar, refutar, né, ponderar aquilo que foi colocado pelo Daniel Tigel, que é o presidente da Aliança em prol da área de preservação ambiental da Pedra Branca. Daniel, algumas coisas que foram faladas eu quero assim perguntar diretamente para você. O texto diz ali que você, de repente, poderia ter sem citar seu nome, né? Vamos subentender que está se referindo a você. Se não tiver também, seria uma falha nossa. Que você, de repente, tem algum interesse econômico nessa questão. E eu queria perguntar para você, como é que você ganha a vida? Né? Você trabalha, o que você faz?
Obrigado, Você Sandro. ganha Eu sei dinheiro. que é um pouco constrangedor Sim, sim. colocar esse tipo de pergunta, mas eu estou bem à vontade. Então, para quem tem dúvidas, eles me citam como cabeludo. Realmente, eu tenho orgulho de ter um cabelo comprido, bonito. Não vejo isso como um palavrão, é uma coisa... Bem, do que eu vivo, né? Hoje eu sou proprietário de um espaço em Caldas, se chama Recantico. Nós estamos agora, é um comércio, nós temos um restaurante, temos atividades culturais, música, chopp e tudo mais. Já existe há 5 anos, né? Tem sido um fruto de enorme alegria. E nesse exato momento nós estamos fazendo a transferência de ponto para uma pessoa maravilhosa, que é o Jonas, por questões familiares. Minha esposa e eu estamos com um segundo filho maravilhoso que nasceu e estamos querendo nos dedicar mais à nossa família. Essa é uma das minhas fontes de renda. A outra fonte de renda que eu tenho, que é a principal, eu desenvolvo software hoje, né? Eu faço parte de uma empresa que ela se organiza na forma de uma cooperativa que se chama Eita. Ela tem sede em Caldas, né? Ela existe há praticamente 8 anos, né, já, e nós desenvolvemos aplicativos de celular. Não sei se você viu antes da entrevista, eu ainda estava aqui porque a gente estava com um problema, resolvendo um problema para um cliente agora, nesse momento. A gente desenvolve aplicativos para o celular, sistemas de internet, né, aplicações, para poder apoiar a agricultura familiar, para poder apoiar a agricultura orgânica, para poder apoiar a organização de produção e geração de atividades econômicas no turismo, na produção, em outras áreas assim. Então, nós temos um site, qualquer coisa quem quiser ver, eita.coop.br, é ali onde eu tiro boa parte do meu ganha-pão. Sou casado, a minha esposa ela também tem os seus proventos, né? Ela trabalha ajudando a articular um projeto importante que atua para fortalecer as possibilidades de produção orgânica no município de Caldas, através de um grupo de consumo e estimulando e dando assessoria técnica para a certificação de produtos orgânicos, não só de Caldas, mas da região. Ela também tem renda, então. Ela também tem renda. Nós dois juntos temos a nossa renda e vivemos disso. Você tem faculdade? Sim, eu fiz a graduação há muito tempo atrás na Unicamp em física e depois eu fiz um mestrado em física teórica também há muito tempo atrás na Unicamp. Terminei o mestrado em 2001, né? Essa é a minha formação acadêmica. Mas desde 2001 eu tenho tido um ímpeto muito profundo por algumas coisas que me aconteceram sobre a questão ambiental. Então, desde esses tempos muito antigos aí, 2001, 2002, eu tenho atuado fortemente na área ambiental, seja no campo da educação ambiental, seja no campo do desenvolvimento econômico sustentável, promovendo atividades de geração de renda alternativas à destruição do meio ambiente, tentando compatibilizar o que é desenvolvimento com o futuro, pensando sempre no meu filho, pensando nas futuras gerações. Daniel, uma questão que foi colocada pela pessoa que colocou esse texto na internet, que também me chamou a atenção, e eu fiquei curioso sobre isso, e foi uma curiosidade sincera, né? A gente sabe que na parte burocrática a Aliança trabalha bastante. Entra com recurso e vai no fórum, e vocês têm os advogados de vocês e tudo mais. E aí ela até debochou, vamos usar essa palavra, né? Falando do pote do Danoninho que vocês plantaram na primeira série. Eu quero saber se vocês também põem a mão na massa, né? Eu sei, até peço perdão, porque é como você falou na outra pergunta, é um pouco, assim, talvez indelicado, né? Mas vocês põem a mão na massa ou vocês só mexem com papéis? Sim, essa é uma ótima pergunta. Assim, o nosso trabalho é voluntário, né? A gente tem uma ONG voluntária que envolve muitas organizações. Então a gente tem o Jardim Botânico, né, de Poços de Caldas, faz parte da Aliança. A gente tem a NARP, né, de Santa Rita, faz parte. A Novo Encanto, a ONG Novo Encanto participa também. São 13 entidades, sejam elas ambientalistas, sejam elas de moradores, sejam elas técnicas institucionais, que atuam, que fazem parte da Aliança. E todas elas fazem muito trabalho de mão na massa, Sandro. Muito. Né? Eu não preciso nem falar sobre o que o Jardim Botânico faz, né? Com todas as mudas que preserva, com toda a preservação e conhecimento que desenvolve sobre a questão da APA da Pedra Branca. Mas eu posso falar de coisas mais pé no chão, né? Como se a gente olha a Academia de Jiu-Jitsu, né? Da qual o PP, o mestre, faz parte da Aliança, que faz muitas vezes caminhada e recolhimento de lixo de Caldas até Pocinhos. A gente tem a Novo
Encanto, que está organizando agora, nesse momento, eu não queria evitar fazer propagandas, mas nós estamos tendo um evento nesse momento, que é o Festival das Águas, né? Festival das Águas do Milênio, em que vai estar se fazendo retirada de lixo do córrego ali perto do J. Faria, lá em Pocinhos, pela Novo Encanto, que é uma das principais entidades que fazem parte da Aliança. A Aliança em si, a gente já distribuiu muita muda em vários eventos que a gente faz, mas nossa centralidade da ação é abrir caminhos para permitir o desenvolvimento sustentável. Então, a Aliança trabalha em alguns eixos. Um dos eixos em que a gente acaba ficando mais conhecido é esse do papel, da defesa. Então, a gente chama essa área de defesa ambiental. Então, a gente participa do Conselho Gestor da APA pela Pedra Branca, a gente participa do CODEMA de Caldas, do CODEMA de Santa Rita, a gente participa através de outras entidades do Comitê de Bacias Hidrográficas da região. Quando é necessário, a gente participa de reuniões, sejam nacionais, sejam internacionais, para poder fazer todo esse aspecto da defesa da APA da Pedra Branca. Essa é uma das áreas. Nós temos uma outra área que é o nosso campo, que a gente chama de Núcleo de Turismo de Base Comunitária. E aí, desculpa, Sandro, mais uma propagandinha, mas no dia 29 de novembro, vamos estar lançando, e aí é uma atividade da Aliança, estamos lançando o site Visite Caldas, visitecaldas.com.br, vai ser lançado com uma grande festa em Caldas. E o que faz esse site? Ele é o primeiro passo de um programa de turismo de base comunitária que a Aliança vem encabeçando através da coordenadora desse núcleo, que é a senhora Paula Versiani, junto com o Rafael Melo. Nós estamos em diálogo, inclusive, para ter parceria com a Prefeitura Municipal de Caldas em 2020. Então, a primeira etapa é o site, que vai estar envolvendo de 30 a 50 empresários da região poderem disponibilizar os seus roteiros, os seus produtos, o nosso doce, a nossa palha, nosso vinho, nosso suco, tudo isso vai estar sendo colocado nesse site, convido a todos a participar. Então esse é um eixo de atuação da Aliança. Tem outro eixo nosso de atuação, que é o eixo da cultura popular. Nós acreditamos que meio ambiente é cultura, e cultura é meio ambiente. Resgatar a nossa raiz. Eu estava ouvindo as músicas que estavam tocando aqui, parabéns à Rádio Vinícola Andradas, é valorizar o nosso povo, valorizar o nosso saber, valorizar a nossa culinária, valorizar o nosso jeito de ser. Porque quanto mais a gente gosta da gente, mais a gente fica sendo menos presa desses poderes econômicos que vêm para destruir a nossa terra e ir embora e deixar a nossa terra destruída. Então nós fazemos anualmente, por exemplo, o Festival Pedra Branca de Violas e Sonhos, que é uma delícia e vai acontecer a sua terceira edição em 2020, no dia 7 de setembro, além de outras atividades na área cultural, né, junto aos Quiriri também, que nós temos atuado na busca de uma produção orgânica junto aos indígenas Quiriri. Enfim, uma série de atuações bem concretas. Tem uma feira lá em Caldas que eu já ouvi falar. Isso, aí vai a terceira linha de ação nossa, que é a promoção da agroecologia e da agricultura orgânica na nossa região. Isso tem a feira, a gente transformou essa feira agora num grupo de consumo, então um conjunto de pessoas pede antes, e é tecnológico, viu, Sandro? Você vai na internet, vê o que tem na semana, a sua banana, a sua alface, o seu mel, o seu pão, você compra os seus produtos orgânicos de produtores orgânicos da região e você recebe na sua casa ou você vai buscar num ponto de coleta que a gente organiza. Então nós temos essa linha de promoção da agricultura orgânica e da agroecologia, em que o foco dela, além do grupo de consumo, claro, a gente fez até um encontro importante agora com pessoas de São Paulo para nos ajudar nisso, mas o ponto central dessa linha, além do consumo, desse grupo de consumo coletivo, é que a gente está inaugurando, e isso é uma grande alegria, um selo de orgânicos da nossa regiãozinha aqui da Serra da Pedra Branca, através do núcleo da Aliança que se chama Araucária Viva, que é quem está trabalhando nisso, e ela agora faz parte do selo Orgânico Sul de Minas. Então é com muita honra e muito prazer que eu posso informar que nós estamos tendo, até final de 2020, nós vamos ter os primeiros produtos caldenses e santarritenses com o selo de orgânicos reconhecido por legislação federal. O que significa isso, Sandro? É um orgânico que vai poder ir para a prateleira de qualquer lugar do Brasil. Então nós estamos atuando nessas três principais linhas para promover opções de desenvolvimento de cadeias econômicas para gerar renda, gerar trabalho e preservar o patrimônio maior que nós temos. A nossa água, a nossa cultura, a nossa natureza, que garanta esse futuro que os nossos filhos merecem. Então a gente está atuando um bocado de coisa. Daniel, nosso tempo está caminhando para o final. Eu peço desculpa, me alonguei. Imagina,
Mas eu tenho duas questões aí, eu vou pedir para você ser mais econômico nas palavras no encerramento da entrevista. Uma, a pessoa que fez o texto, ela cita um trabalho ecológico que as mineradoras produzem, até acredito que de acordo com a lei, não é? Existe esse trabalho, na sua opinião? Que análise que você faz sobre isso? Sim, existe. As mineradoras, elas são obrigadas por lei. As atividades de mineração, elas são consideradas atividades de altíssimo impacto ambiental. E por isso, elas têm que fazer várias compensações. Então, elas são obrigadas a fazerem trabalhos na área ambiental. Algumas fazem melhor, outras fazem para inglês ver. Então, eu tenho conhecimento de atividades de mineradoras muito boas e que eu respeito e gosto muito. Inclusive, eu queria citar até uma coisa em que nós tivemos de mão a mão, de mãos dadas, com o pessoal das mineradoras, que foi o grande embate que nós tivemos com o incêndio ali na Pedra Branca, em que estávamos ali combatendo o fogo, de frente a frente com o fogo, e lado a lado, ombro a ombro, com a brigada de incêndios de várias mineradoras. Então, esse é um trabalho que nós podemos fazer junto e é uma coisa totalmente plausível. Agora, nós temos que saber dividir entre o que é uma atividade ambiental obrigatória, que vem pela legislação, e o que são atividades exemplares, que também são importantes para a gente. E a última questão, Daniel, eu li muitos dos comentários que foram feitos a partir dessa publicação, não apenas na própria publicação, mas também em outros ambientes ali da rede social. Alguns comentários realmente me chamaram a atenção pela agressividade e por palavras pesadas que foram usadas naquele momento. O que você pode também dizer sobre isso e se vai ter uma consequência jurídica a respeito desse assunto? Sim. Eu fiquei muito assustado com o nível de agressividade, né, de algumas pessoas, não foram todas. É uma coisa que eu acho que está faltando compreender, que a rede social não é terra de ninguém. Que todos somos filhos de Deus, todos somos trabalhadores. Ninguém merece ouvir o que eu tive que ouvir, né, o que eu tive que ler ali sobre mim e sobre pessoas que eu sei que são pessoas muito bonitas, pessoas que estão lutando e dando a vida voluntariamente para preservar a natureza e o nosso futuro. Então foi uma coisa desnecessária, um ódio que não constrói, e eu tive que trabalhar muito dentro de mim, porque eu tinha duas opções. Eu podia ficar com muita raiva e eu podia chamar essas pessoas para conversar. E eu decidi chamar para conversar. Porque se a gente não se conhece e não conhece a história de vida de cada um, a gente não vai se respeitar. Então, cada xingamento que era feito daqueles contra a minha pessoa, contra a minha honra, contra a minha família, contra a minha forma no mundo, machucava bem dentro do meu coração, mas eu tentava entender que eram pessoas que estavam chateadas. Então, eu só queria falar uma coisa para vocês. O ódio não leva a nada. Se a gente está indignado, a gente precisa conversar para chegar a soluções, porque existem pontos de vista diferentes e a diversidade, ela é boa, ela não é ruim, porque eu posso aprender com cada uma dessas pessoas que fez as postagens e essas pessoas podem aprender comigo. O que a gente precisa é entender que o desafio do meio ambiente é um desafio de todas e todos nós. Sandro, a nossa vida está ameaçada. Pode ser que as pessoas não consigam nem estar discutindo emprego em 2030, 2040, em que a gente esteja se matando para tentar buscar água. Ou a gente percebe que essa luta é comum de todos nós e vamos achar solução para compatibilizar o emprego, compatibilizar a saúde com o nosso futuro e o meio ambiente. Sim, estamos tomando as medidas porque as coisas não podem ultrapassar esses limites. Então as postagens foram todas printadas e nós estamos tomando as medidas legais necessárias. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Bom, muito obrigado, Sandro. Eu agradeço. Me coloco à disposição, se não é nesse espaço, em outros espaços, para conversar. O diálogo é a cura para todos os males. Nós estamos vivendo no mesmo barco, no planeta Terra. Se a gente não soubesse se olhar no olho e se reconhecer como irmãos, não adianta nada a gente se dizer cristão. Aproveito também para realçar que a Rádio Vinícola também está aberta tanto para a pessoa que fez o texto, para os funcionários que foram demitidos e que desejarem se manifestar, e também para funcionários, diretores da empresa, que poderão inclusive responder aquilo que foi colocado em relação ao trabalho feito na cidade de Caldas. Nós conversamos com o Daniel Tigel, ele é presidente da Aliança em Prol da Área de Preservação Ambiental da Pedra Branca. Ele esteve aqui no Jornal da Cidade
para falar sobre o encerramento das atividades de uma mineradora, a Red Granite, é isso? Red Granite, que operava na cidade de Caldas.